Vamos ler em 1 Coríntios. Quero repartir alguns textos com os irmãos, não muitos textos, mas alguns textos, concernente à ceia do Senhor, e falar alguma coisa sobre a ceia, né? Esse momento tão precioso para a igreja do Senhor, né? Uma ordenança de Jesus. Jesus diz que nós deveríamos cear em memória dele até que ele venha. Então, quando ele não vier, estaremos aqui ceando. Um dos textos é o texto mais tradicional que a gente usa quando temos a ceia do Senhor, embora eu tenha pelo menos mais 2 textos para citar com os irmãos antes de nós cearmos propriamente dito. Um é 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17 em diante. Paulo, nessa carta, ele trata de muitos assuntos, são muitos assuntos nessa carta, e uma delas é sobre a ceia do Senhor, o qual ele trata a partir do versículo 17 do capítulo 11 de 1 Coríntios. Ele fala assim: nisso, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. O fato de Paulo falar que ele não louva, ele está desaprovando. Se você olhar o versículo 2 do 11, ele fala assim: de fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vos entreguei. Ele está tratando de outro assunto, mas nesse assunto ele fala assim: de fato, eu vos louvo, no versículo 2. No versículo 17, ele fala assim: nisso, porém, que eu vos prescrevo, não vos louvo. Ou seja, então Paulo está tratando de um assunto da qual ele está reprovando a forma de como está sendo feito. Então ele vai tratar desse assunto. E quando ele fala vos prescrevo, essa palavra vos prescrevo dá aquela ideia quando você vai no médico, né? Você vai no médico, faz alguns exames, e quando ele olha o seu exame, ele prescreve o que você deve fazer, o que você vai tomar. Então Paulo está prescrevendo, como se fosse uma receita médica, você vai fazer desse jeito, tem que ser dessa forma, é assim que é a forma correta. Então eu quero assim, embora não fiz nenhum esboço da minha palavra, é um texto que eu estava meditando antes de ontem em casa, para compartilhar com os irmãos, e quero assim, na graça do Senhor, na dependência dele, extrair alguns elementos desse ensino que possam nos enriquecer, embora nós já tenhamos conhecimento, mas possa renovar o nosso conhecimento, abrir o nosso entendimento para aquilo que é correto. Amém? Vamos orar mais uma vez, né? Assentado mesmo. Senhor, em nome de Jesus, pedimos a graça, Senhor, Pai, sobre a ministração da Tua palavra. O Senhor traz um Deus bondoso, Tu és tudo, nós não somos nada, carecemos da Tua bondade, né? Da Tua graça, do Teu favor, e o Senhor tem sido bom para conosco e tem nos ajudado, apesar de nós, o Senhor tem sido bondoso conosco. Eu peço em nome de Jesus, abençoe a Tua palavra, né? Traga-nos, ó Deus, ao nosso coração, evidencia o Teu ensino a nós, para que possamos sair daqui hoje, não apenas com mais uma reunião praticada, mas possamos sair daqui hoje assim, cheios da Tua palavra, do Teu ensino, da comunhão com os santos, da comunhão com o Senhor. Dá-nos o Teu alimento, necessitamos dele e rogamos no nome santo de Jesus. Amém. Então, amados, Paulo ele vai trazer uma palavra acerca da ceia para corrigir umas práticas erradas, e eu gostaria de pelo menos salientar alguns elementos importantes na nossa prática da ceia do Senhor.
ou pelo menos alguns riscos que nós corremos de fazê-la de forma errada e de não estarmos atentos, de fato, com a nossa postura diante da ceia do Senhor. O que implica cearmos em memória do Senhor com a nossa vida, de como nós estamos e como devemos estar. E Paulo vai tratando disso, então, no versículo 17, ele fala: nisso, porém, que eu vos prescrevo, não vos louvo, ou seja, está desaprovado. Porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Né? Porque, antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reuni na igreja, e eu, em parte, o creio, porque até mesmo importa que haja partida entre vós, para que também os aprovados tornem conhecido em vosso meio. Quando, pois, vos reuni no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comeres, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo. Então Paulo está reprovando a forma como a igreja de Corinto estava celebrando a ceia do Senhor. Havia, na verdade, um ajuntamento carnal, um ajuntamento apenas humano, desordenado, sem trazer, de fato, a essência daquilo que Jesus havia ensinado. E isso anulava tudo aquilo que ele estava fazendo. Não havia sentido estar ali em nome da ceia do Senhor, comendo, bebendo, se relacionando, sendo que estava tudo desorganizado, tudo errado, e tudo sendo feito de uma forma puramente carnal, né? Então Paulo, ele ressalta alguns dos problemas quando ele fala que eles não reuniam para o melhor e sim para o pior, né? E quando ele fala também que Paulo estava informado, porque Paulo não estava ali quando ele escreveu essa carta, ele estava em outro local, então de alguma forma ele recebeu essa informação. Ele diz assim no verso 18: antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. Então, à medida que eu vou lendo aqui, eu quero ressaltar alguns pontos que eu quero fazer da Escritura, as próprias anotações, porque eu não as fiz. Mas aqui, nós vemos um dos problemas é que havia na igreja divisões. Assim, pode até não haver uma divisão aqui hoje entre nós, no sentido de partidarismo, uns é de Cláudio, outro é de Carlos, outro é de Alcimar, outro é de Lemuel, outro é de Vaguinho, de Cid, Rogerinho, ou de outros líderes que tem na igreja. Pode não haver esse partido entre nós, e creio que não há, mas eu creio que pode ter partido no nosso coração. Partido de irmãos que não estão em comunhão com outros irmãos, por causa de divisão no seu coração. E essas divisões precisam ser resolvidas para que nós possamos cear de fato como convém. Não dá para cear tendo partidarismo no nosso coração. Nós precisamos estar em comunhão com nossos irmãos. Precisamos estar em comunhão com o Senhor, né? Comunhão com os irmãos e comunhão com o Senhor. E Paulo ele continua, ele fala do partido que há na igreja, e eu creio que isso deve ser resolvido em nosso meio. Aquele a quem você, por alguma razão, tem alguma objeção, algum afastamento, em função de um mau relacionamento não resolvido, isso não é possível no conceito cristão, no ensino cristão, que isso possa permanecer ocorrendo em nosso meio. Não temos como nós termos comunhão com Deus se nós não temos comunhão uns com os outros. E João, na sua primeira carta, ele chega a tratar de mentiroso, né? Ele fala: se você diz que ama a Deus e não ama seu irmão, você é
mentiroso. Porque como você pode amar a Deus a quem você não vê, se você não ama seu irmão a quem você vê? Então, João chega a chamar de mentiroso. Então, nós vamos resolver qualquer tipo de partidarismo que tiver no nosso coração. Né? Irmãos que às vezes você já anulou no seu coração. Eu não estou dizendo que você não possa ter coisas a resolver, mas precisa ser derrubado os muros, precisa ser derrubada essa parede de separação que te impede de uma comunhão com o seu irmão. Senão você não tem como cear, você não tem como ter comunhão com Deus se você não tem comunhão com o seu irmão. Né? E 1 João deixa muito, muito claro isso, e Paulo está falando dessa divisão. Né? Pode não ser uma divisão semelhante ao que Paulo escreveu aqui, mas nós podemos ter outros tipos de divisão em nosso coração que nos separa da comunhão com o nosso irmão e naturalmente nos separa da comunhão com Deus. E ele vai escrevendo, porque até mesmo importa que haja partida entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Ou seja, dentro dessa situação, aqueles que são aprovados se manifestam. Né? Ou seja, aqueles que realmente Deus tem aprovado, acabam sendo manifestados diante das dificuldades que surgem. Verso 20: quando, pois, vos reunir no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Ou seja, Paulo está falando assim, o que vocês estão fazendo, essa reunião de vocês no mesmo lugar, que vocês estão fazendo para cear, não é a ceia do Senhor que vocês estão fazendo. Ou seja, a igreja estava fazendo a ceia do Senhor, mas Paulo está dizendo, ela não é a ceia do Senhor. Por quê? Embora a igreja tinha aquilo como a ceia do Senhor, Paulo está dizendo que não é. Mas por que não é? Ele vai dizer algumas razões. Né? Ele já começa falando lá do partidarismo. Né? E depois ele vai dizer qual é a razão da qual ele desaprova aquilo como ceia do Senhor. Ele fala, porque ao comer, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Ou seja, ninguém estava se importando com ninguém, cada um por si. As pessoas chegavam naquela reunião, havia uma ceia ali, ao invés de esperar os outros com paciência, com tranquilidade, com comunhão, com respeito ao seu irmão, consideração e honra aos irmãos, cada um cuidava de si, e cada um se alimentava e se fartava sem esperar o outro. Então havia uma falta de amor naquela igreja, havia uma falta de um conhecimento do Senhor, no sentido de prática e de verdade, da comunhão entre os santos. Porque cada um estava se interessado em si mesmo, de cuidar dos seus próprios interesses, e não estava interessado na vida de outro irmão. E nós precisamos, amados, contemplar o Senhor, tendo esse coração, de nós termos interesse na vida dos nossos irmãos. Né? Eu lembro que uma vez eu fui visitar um pastor, um amigo meu, de muitos anos. Ele é pastor na denominação, junto com outros pastores, e ele perguntando algumas coisas sobre o ministério pastoral, e aí eu falei, quantos irmãos vocês são? Eu falei mais ou menos a quantidade de irmãos que nós temos, falei do funcionamento da igreja, falei como a gente crê, como nós nos reunimos, e ele falou, vocês são quantos pastores? Eu falei, nós somos 3 pastores lá na congregação. E quem é o pastor principal lá? Eu falei, não, nós não temos pastor principal. Ele falou, não tem? Eu falei, não. Ele falou, lá nós já tentamos também, mas não conseguimos. Tentamos reunir assim, sem ter um pastor principal, né? Mas não conseguiu. Eu falei, só se consegue quando você decide ser o segundo. Se você decidir ser o segundo, é fácil funcionar. Então, para mim, os outros 2 são os principais. Se eles têm o mesmo coração, cada um de nós pensando que o outro é o principal, não tem principal em nosso meio. Eu falei para ele assim, então graças a Deus, Deus tem nos dado essa graça. Mas não falei nada em tom, como se a gente tivesse conseguido alguma coisa. Era uma conversa saudável, de amigo, né, da qual eu passou. Eu falei, então nós não temos essa dificuldade, porque a gente não olha um para o outro como eu sendo o principal, ele sendo o principal. E se há alguma divergência entre nós, e concedente à doutrina não há, nós estamos afinados na coluna dorsal que rege o Evangelho e a doutrina da igreja, nós estamos focados num só ponto, estamos definidos numa bússola só. Agora, as demais divergências que não ferem essa coluna dorsal, a gente vai cedendo um ao outro, e a igreja vai funcionando, e graças a Deus seguimos em paz.
né? Então, meus amados, quando nós temos assim um interesse que o meu irmão seja preferido e honrado, eu não vou ter problema. Assim, eu não vou ter uma vida de querer para mim, de defender os meus interesses. E essa igreja estava vivendo assim, a ponto de, numa ceia, os irmãos nem consideraram os outros. Então, às vezes, irmãos que não conseguiu chegar ainda, às vezes, quando chegaram, não tinham nem o que comer, porque os que chegavam primeiro já tomavam logo posse, já comia, já bebia, e assim se reflete aquilo que de fato é a vida. Normalmente, nós refletimos quem nós somos naquilo que nós praticamos no dia a dia. Aquilo que nós vamos fazendo, aquilo que nós conversamos, o que vemos, ouvimos, lemos e praticamos no nosso dia a dia de segunda a sexta, seja no ambiente do trabalho, da igreja, da escola, com o vizinho, de fato revela aquilo que de fato nós somos. E essa igreja estava revelando nesse momento da ceia aquilo que de fato ela era. Ela estava longe dos princípios da comunhão cristã. Então, meus amados, um outro ponto que nós vamos resolver nós temos interesse, primeiro, antes do nosso, é que o nosso irmão seja alcançado do nosso interesse com a vida dele, antes de nós sermos alcançados com o nosso interesse. Se nós temos esse coração de que o meu irmão ele tem a preferência antes de mim, e eu estou disposto a servi-lo antes de servir a mim mesmo, nós resolvemos esse problema. Aí esse problema vai ser resolvido no âmbito pastoral, diaconal, do vídeo caseiro, no âmbito da comunhão com a igreja. Porque sempre que eu olhar meu irmão com o amor de Cristo, do qual ele é importante para mim, e eu estou disposto a servi-lo antes dos meus próprios interesses, então está resolvido, não tem problema. Se só tem um pedaço de carne, então é do meu irmão, está resolvido, não é problema nenhum. Se só tem uma sobremesa, então ela é do meu irmão, não é minha. Ele tem a preferência. E assim, se nós vamos praticar nas pequenas coisas e nas demais coisas, a igreja vai viver um intenso amor, uma intensa graça. E eu confesso aos irmãos que entre alguns pontos que eu tenho clamado ao Senhor ao longo do tempo, é que nós sejamos despertados para isso, né? Tanto na oração quanto na prática. E nós vemos a igreja que ama, que sirva, que interesse primeiro pelos interesses do outro, né? E Paulo fala assim, porque ao comer, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, ou seja, ele não espera por ninguém, né? E há quem tenha fome, né? E ao passo que há também quem se embriaga. Então até a embriaguez estava acontecendo no meio dessa igreja. Aponta-se da distância que as coisas estavam acontecendo. Não tem, Paulo fala assim, não tens porventura casa onde comer e beber, ou menosprezais a igreja e envergonhais o que nada tem? Ou seja, então mostra que dentro da igreja havia uma diferença social, financeira. Existia pobres, existia classe média, existia pessoas claras. Isso nunca foi problema, nem para a igreja, nem no Velho Testamento, na Velha Aliança, nem para Deus, né? Jesus disse, os pobres têm interesse convosco. Deus estabeleceu princípios. Deus nunca condenou o homem pelo fato de ter posse. Abraão teve muitas posses. Nós, num retiro de 2018, há alguns anos atrás, nós discorremos sobre o livro de Ruth, falando sobre Boaz. Boaz era um homem de muitas posses, tinha seus empregados, tinha sua terra. Foi bênção. Então, não é essa questão do ter ou não ter, é a questão de como nós agimos como corpo, né? Se há diferença entre nós, diferença social, financeira, se tratamos isso de forma diferente, então nós somos reprovados, porque o meu irmão, ele não pode ser o que o CPF dele representa, não é verdade? Não há diferença entre pastor e ovelha, todos somos pastores, somos sujeitos ao nosso sumo pastor, o Senhor Jesus. Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso Senhor, é dele que é a vida, é dele que vem o alimento. Então, como um pastor pode se levantar e achar que ele tem algo melhor que a igreja? Isso não está certo, isso não é cristão, isso não é um pensamento em linha com o pensamento de Deus. Temos sim responsabilidade, temos sim serviço a ser feito, vamos responder por isso, mas isso não nos coloca em condição de melhor que ninguém. E assim também nas nossas diferenças sociais, nas nossas diferenças financeiras, né? E Paulo, ele acentua isso aqui, ele diz assim, não tens porventura casa onde comer
ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais o que nada tem, então vocês estão causando vergonha àqueles que não têm nada, né? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisso? Certamente não vos louvo. Ou seja, vocês estão reprovados na seita que vocês estão fazendo. E em seguida, Paulo ele vai trazer alguns ensinos. Claro que Paulo não aborda aqui todos os ensinos. Ele está pegando aquele ponto que aquela igreja está falhando. Paulo pega o ponto da qual ele recebeu informações. Em cima dessas informações que ele recebeu, e com certeza informações confiáveis, que Paulo, no seu ministério, ele foi cercado de homens confiáveis, ele não fazia o seu ministério sozinho. Paulo não esteve sozinho nas suas caminhadas missionárias. Sempre Paulo estava cercado de companheiros e homens fiéis que faziam junto com ele o serviço missionário. Então ele tinha informações confiáveis dos pontos que essa igreja estava errando. E nesses pontos ele traz correção. Mas naturalmente existem outros pontos que não estão nessa carta, mas que a Escritura pode nos mostrar e nos corrigir, para que ao cearmos, quando nós formos cear, nós tenhamos o nosso coração corrigido e a nossa disposição de fazer isso de forma correta, e que o Senhor seja louvado e que o Senhor seja engrandecido na nossa ceia. Ele é a nossa essência, Ele é a centralidade. Tudo que foge da centralidade de Cristo não é santo, não é permitido. Ninguém pode ser louvado na igreja, ninguém pode ser aplaudido. Só o Senhor merece, só Ele é digno, só Ele é santo. Não tem outro. Aqui só há espaço para que um seja honrado, e esse é Cristo Jesus. E é por causa dele que estamos aqui. Não estamos aqui para comer, embora vamos comer. Não estamos aqui por a questão de comunhão, de amizade, embora devemos ter, sim, ter amizade, relacionarmos, ser cristão. Mas a essência da nossa reunião é para que o nosso Senhor seja engrandecido. É que Ele receba a nossa adoração, uma adoração sincera de um coração limpo. Mas como podemos fazer isso se há erros em nós? Então eu creio que as Escrituras querem nos conduzir a acertarmos o nosso coração, para que possamos cear de coração limpo, e que o Senhor receba como um cheiro suave, como oferta de cheiro suave. E em seguida Paulo ele passa a trazer um ensino. Ele fala assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ou seja, de alguma forma, aqui a fala de Paulo mostra que ele já havia ensinado o jeito certo. Ele fala: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então essa igreja já havia recebido o ensino correto de como deveria ser feito, mas estava fazendo de forma errada, embora Paulo já havia entregue a forma correta. E Paulo entregou a forma correta, agora ele recebeu do Senhor. Então, de alguma forma, Paulo recebeu isso do Senhor. A Bíblia não deixa claro como foi, se foi uma revelação, se foi dos apóstolos, mas de alguma forma ele atribui aquilo que ele tinha ensinado a essa igreja como algo que ele recebeu direto de Deus, do Senhor Jesus. E ele ensina, e ele fala assim, do Senhor Jesus: na noite que foi traído, tomou o pão. E nós sabemos que noite foi essa, foi aquela noite quando ele ceou com os seus discípulos, né? E depois ele foi traído naquela mesma noite. E Paulo usa isso como uma forma de lembrar a igreja que naquela noite, naquela ceia, na noite daquela ceia, ele falou assim, que foi traído. Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Então Jesus, ele pega o pão, ele parte o pão naquela ceia, e ele fala para os discípulos: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Jesus estava se dando. Era um momento das coisas serem consumadas, e ele diz aos discípulos: eu estou me dando a vocês, vai ser dado, o meu corpo está sendo dado a vocês. E ele fala, fazer isso, né? Que é dado, fazer isso em memória de mim. Então nós fazemos isso em memória
do Senhor. A nossa ceia é uma memória daquilo que Cristo fez, da entrega dele, do seu sacrifício no Calvário, quando ele se deu por nós. Nós estamos lembrando disso. A ceia é para trazer memória a isso, é para manter viva essa chama no coração da igreja, que Jesus, ele se entregou por nós, ele consumou no Calvário, ele pagou a nossa culpa, aquilo da qual nós éramos devedores e indignos, ele nos torna digno, não por nós e nem pelas nossas obras, mas pela obra que ele realizou naquela cruz. Então ele fala assim: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. E fala assim: por semelhante modo, verso 25, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Jesus agora está apresentando aqui uma nova aliança. Havia uma aliança antiga, da qual toda essa aliança se concretiza em Cristo. Toda a velha aliança, ela apontava para Jesus e ela profetizava de Jesus e ela se cumpre em Jesus. Então, o que é um novo testamento? O que é a nova aliança? A nova aliança é a consumação da velha aliança na pessoa de Cristo. Ou seja, o Novo Testamento, ele na verdade é um cumprimento do Velho Testamento. Tudo aquilo que apontava para o Senhor, Jesus consuma aquilo na pessoa dele. Então ele agora tem uma nova aliança, e uma aliança fundamentada no sangue dele. A velha aliança era fundamentada no sangue de animais, feita por Deus, sim, ordenada pelo Senhor, mas eram um sacrifício que precisavam ser feitos, repetido, e passaram séculos, repetindo aquela matança de animais, porque ela não resolveu o problema do homem. Ela apontava para Cristo, da qual aquele cordeiro, o único cordeiro santo, que não tinha pecado, ia morrer por nós uma vez só. Aí agora não precisará repetir. Quando João apontou assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é porque João sabia que aquele sacrifício não tirava o pecado. Era uma ordenança de Deus e deveria ser cumprida, fazia parte do culto, e aquilo trazia aproximação diante do Senhor, mas não resolvia o problema. O homem continuava sendo condenado. Aquele sangue de animais não tinha poder para restaurar o homem da sua miséria, do seu pecado. Mas agora está o Cordeiro, a qual João Batista, quando apresenta Jesus vindo para ser batizado, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro, sim, esse vai resolver de uma vez por todas. E Jesus fala assim, tomou também um cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança. Amados, nós fazemos parte de uma nova aliança em Cristo Jesus. Quando nós comemos o pão, tomamos o cálice, é a expressão de que nós estamos nos alimentando de Cristo Jesus, da pessoa dele, e devemos viver por ele e para ele. E nós não temos como fazer isso se nós não temos condição de viver isso entre nós. Se nós não podemos viver isso entre irmãos, como vamos ter essa comunhão com o Pai? E eu creio que é isso que o Senhor quer nos corrigir. O Senhor quer nos corrigir para que, ao tomarmos aquela ceia, haja uma decisão aqui dentro de andarmos de fato em comunhão um com o outro. Então, antes de tomar, você precisa avaliar: você há algum impedimento? Então resolva no seu coração e toma da ceia do Senhor. Mas vamos ter comunhão plena e santa com o Senhor, porque nós estamos agora vivendo debaixo da nova aliança, não de sangue de animais, mas do precioso sangue do nosso Senhor Jesus. E Paulo prossegue ensinando as coisas da forma correta. E Jesus diz assim, verso 26: e todas as vezes que comeis esse pão e bebeis o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, a prática da ceia mantém viva na igreja a esperança que o Senhor vai voltar, porque nós temos que praticar isso até que ele venha. Isso também é uma forma de pregar o Evangelho, porque mostra que Jesus vai vir, mostra que o Senhor derramou o seu sangue, gerou uma nova aliança, ele morreu, mas ele ressuscitou, ele está vivo. O nosso Senhor está vivo. Nós não adoramos a Deus morto,
Qualquer Deus que as pessoas estão adorando aí que não seja o nosso Deus, existe um túmulo e existe restos mortais, mas o túmulo do nosso Deus não há restos mortais, porque Ele vive, um Deus vivo. Não adoramos a Deus que está preso em túmulo. O nosso Senhor, Ele quebrou as barreiras, Ele rompeu os grilhões da morte e nos uniu nessa nova aliança no seu sangue, no sangue do Senhor. Tem como tomar a ceia sem avaliar a grandeza, a profundidade dessa hora? Será que não corremos o risco de cometermos os mesmos erros? Às vezes podemos não ter aqui um partidarismo, podemos não ter embriaguez, nem comelança, mas podemos às vezes ter partido no nosso coração, podemos estar com raiz de amargura, podemos estar com um pecado de estimação, aquele pecado que você não toma decisão, que você arrasta com você, e você vai zelando dele, como se fosse algo de estimação que você tem, um passarinho, um cachorro em casa, ou outro animal que você alimenta, que você cuida, que você gosta. Você está tratando isso. Precisamos ser radical contra essas coisas, em oração, em prática, em decisão, para que tenhamos a comunhão santa com o Senhor, a comunhão santa com os nossos irmãos. Aí Paulo diz que, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo, do sangue do Senhor. Meus amados, de forma geral, todos nós somos indignos. Paulo fala assim, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. De forma geral, todos nós somos indignos. Mas Paulo está falando a uma igreja a qual o sangue da nova aliança tinha tornado ela digna. O que nos torna dignos de participar da ceia? Não são as nossas obras que nos torna dignos de participar da ceia do Senhor, do pão e do vinho. Não são as nossas obras. Quem nos torna dignos é o Senhor. Ele nos justificou. Nós somos santos porque Ele nos justificou. Nós não fomos tornados dignos porque Ele nos fez dignos. Mas Paulo está falando que mesmo assim você pode ter atitude que torna você um cristão indigno de ser. E Paulo está trazendo uma palavra para corrigir isso. Ele fala assim, porque por isso todo aquele que comer ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então Paulo está trazendo luz para que você corrija aquilo que pode estar fazendo você ser indigno de participar da ceia do Senhor. Aí ele fala assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então Paulo, ele fala assim, examine. Agora Paulo está dizendo assim, examine e coma do pão e beba do cálice. Por que Paulo fala isso, examine e coma do pão e beba do cálice? Porque Paulo está pressupondo que a pessoa vai examinar e vai se arrepender e vai mudar de atitude. Então, se nesse momento, nesse culto que nós estamos prestando ao Senhor aqui, no seu exame, você imagina que você tem uma situação que você quer resolver para andar em comunhão com o seu irmão, em comunhão com Deus, mas você não tem como resolver ele aqui nesse momento, mas você está decidido a resolver, então examine, decide-se, arrependa-se, coma do pão e beba do vinho. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está pressupondo, examine-se o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Porque está pressupondo que após esse exame você vai mudar, você vai se arrepender da sua atitude. E ele continua dizendo, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Ou seja, se você não discernir o corpo, você está fazendo algo da qual você não está sabendo a razão que você está fazendo. Você está fazendo sem o menor sentido da grandeza e da profundidade do que é participar da ceia do Senhor. Você está fazendo de uma forma religiosa, de uma forma, digamos assim, litúrgica, religiosa, mas você não tem o entendimento de que isso, a ceia do Senhor, ela é para ser participada quando você tem comunhão com o seu irmão e quando você tem comunhão com Deus.
Há uma ligação nessa nova aliança, nesse sangue de Jesus. Se você não tem esse entendimento, você não consegue entender, Paulo está dizendo, todo aquele que come sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Né? E ele continua dizendo, eis a razão porque há entre vós muitos fracos na fé, pessoas debilitadas na sua fé, franzindo na sua fé, estão fracos porque não estão discernindo a ser do Senhor, não estão discernindo o corpo de Cristo, estão fazendo sem saber a profundidade e a grandeza e todas as implicações que tem isso ao participarmos da ceia do Senhor. Então acaba enfraquecendo na fé. E Paulo dizendo assim, aos que estão fracos e doentes fisicamente, doentes na sua saúde, porque isso afeta o seu corpo, isso traz doença. E ele fala assim também, e não poucos que dormem aqui no sentido que morreram. Ou seja, Deus, Ele pode trazer juízo sobre a sua vida, se você não se acertar com Ele. Deus, Ele mata dentro da sua igreja. Lembra de Ananias e Safira? Faziam parte da igreja, mentiram e morreram. Deus matou dentro da sua igreja e Ele continua matando. Pode parecer ser uma palavra muito dura, pode ser até meio grosseiro eu falar dessa forma, mas o Senhor matou e continua matando. Paulo está dizendo, eis a razão de que há entre muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Ou seja, muitos já haviam morrido em função da sua negligência, da sua santidade com o Senhor, da sua comunhão com o Santo e da sua comunhão com Deus, por causa dos seus pecados e da sua negligência. Então eu creio, amados, que o Senhor quer nos ensinar, que nós estamos finalizando o nosso ano no sentido de reunião geral, mas que nós possamos sair daqui hoje assim, com uma nova disposição mental, né, de tomar atitudes radicais contra o pecado. Não brincar com o pecado, não dar espaço para o pecado, sujeitar a Deus, fugir do diabo, buscar ser santo, desejar ser santo. E Paulo diz, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então o que Paulo está dizendo com esse versículo? Olha o contexto, né? Ele fala assim, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, se nós nos examinarmos, nos julgarmos, fizer o nosso exame, que está aqui no versículo 28, nós não seremos julgados pelo Senhor. Por quê? Porque uma vez que nós nos examinamos, nós nos julgamos e nós nos arrependemos, o Senhor tira de nós o julgamento. O Senhor nos abençoa, o Senhor nos livra, nos liberta para estarmos em comunhão com Ele. Ele fala no 32, mas quando julgados, somos disciplinados. Ou seja, se você não se examinar, se você não se julgar, se você não se arrepender, Paulo está dizendo no 32, quando julgados, nós somos disciplinados. Então, meus amados, e ele fala assim, disciplinado pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então, se você não se examinar, se você não se julgar, o Senhor vai te julgar e você vai ser disciplinado. Um outro texto que eu gostaria de falar é um texto que eu reparti esses dias lá com o grupo caseiro. Achei muito precioso, está no livro de Mateus, Mateus capítulo 16, Mateus 16, versículo 5 em diante, só para os irmãos compreenderem, Jesus está num contexto aqui que ele já havia feito uma multiplicação de pães há uns dias atrás, talvez semanas atrás, não sei precisar quantos dias, mas no capítulo 14 você vai encontrar essa multiplicação de pães, onde ele alimenta 5.000 pessoas, 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. E depois disso, Jesus tem aqui alguns ensinos, né, que ele vai tendo com seus discípulos, vai se revelando a seus discípulos. Depois Jesus sai dali, depois ele tem um embate com os fariseus, né? Aí depois dessa segunda multiplicação de pães, ele pega 7 pães, né? E ele alimenta 4.000 pessoas, e depois ele tem um embate ali com os fariseus e saduceus. Aí a Bíblia diz, e essa segunda multiplicação de pães, ela acontece fora de Israel,
Jesus está do outro lado do lago do mar da Galileia. A primeira multiplicação de pães acontece dentro de Israel, a segunda acontece no meio dos gentios. Então eles voltam, Jesus fala que eles voltam e eles vão para o outro lado. E aí ele tem esse embate com os fariseus, os saduceus, e quando eles vão para o outro lado, não sabemos exatamente qual lado é esse, em algum local por ali, no barco, Mateus ele registra que os discípulos que tinham esquecido de levar pães. Ele fala assim, verso 5, ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram de levar pães. Tinha terminado de acontecer a multiplicação dos pães. Deus havia alimentado mais de 4.000 homens, fora mulheres e crianças, fora a outra multiplicação que já tinha acontecido há poucos dias antes. E agora eles atravessam para o outro lado, os discípulos esqueceram de levar pães, né? E Jesus, verso 6, ele disse, vede e acautelai do fermento dos fariseus e dos saduceus. Jesus, ele está ali no barco com os discípulos. Jesus fala para os seus discípulos assim, ó, cuidado com fermentos dos fariseus e dos saduceus. Aí o que os discípulos pensam nessa hora? Os discípulos, eles porém, discordariam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão? Aí começou aquele burburinho entre os discípulos, o mestre está dizendo isso, acho que é porque ele esqueceu de trazer pão, porque ele está falando de fermento. E eles discordaram entre eles, não sabemos o resultado dessa conversa, mas sabemos que houve um burburinho entre eles, uma discordância entre eles, tentando entender o porquê que Jesus está falando, acautelai-vos do fermento dos fariseus, dos saduceus, e será que é porque nós esquecemos de trazer pães? Aí Jesus fala assim, percebendo, Jesus diz, por que discorreis vós, homens de pequena fé, sobre não ter pão? Vocês estão preocupados por não ter pão? É isso que vocês estão pensando? Aí ele fala no verso 9, não compreendeis ainda, nem vos lembrai dos 5 pães para 5.000 homens? E quantos cestos tomaste? Nem dos 7 pães para 4.000? E de quantos cestos tomaste? E vocês estão preocupados com pão? Verso 11, como não compreendeis que eu não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, entenderam que não lhe dissera que se acautelasse do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. O que eu penso que o Senhor nos ensina nessa palavra é que existe algo que nós não precisamos preocupar. E existe algo que nós precisamos preocupar. Então existe algo que Jesus está ensinando. Vocês não precisam se preocupar. Existe algo que Jesus está dizendo. Sim, isso vocês precisam se preocupar. Jesus está dizendo assim, vocês estão preocupados com pães? Vocês esqueceram que eu alimentei 5.000 homens com apenas alguns pãezinhos? Vocês acabam de esquecer que eu alimentei mais de 4.000 com apenas 7 pães? Então vocês precisam se preocupar com pães? Não, vocês não precisam se preocupar com pães, porque o pão de vocês eu já resolvi, ele está resolvido. Não se preocupeis com isso. Agora sim, se preocupeis, sim, preocupeis com a doutrina dos fariseus e dos saduceus. Isso vocês têm que se preocupar. Então, meus amados, eu creio que o Senhor está nos ensinando a sua necessidade, eu já resolvi. Não precisa se preocupar, ela já está resolvida. Agora, se preocupe com o seu coração, se preocupe com a sua santidade, se preocupe com a sua vida cristã. Isso sim você tem que se preocupar. Esse fermento que te atrapalha, o fermento do seu pecado de estimação, da sua avareza, há quantos que são tão mesquinhos em contribuir com a obra do Senhor, às vezes um fermento
de uma pornografia, de uma sensualidade, que você não rompe, que você não define, que você não bota um basta aos pés do Senhor, de fato, de verdade, grita, pede socorro, busca ajuda na igreja, a homens ou mulheres santas, homens santos que podem te ajudar, mas como não basta na sua vida. Às vezes, o orgulho, você é incapaz de pedir perdão por causa do seu orgulho. Peça perdão. Se você está errado, se humilha, vai lá, se dobra diante do seu irmão, beija os pés, faz o que você quiser fazer, lava até o corpo inteiro, mas se humilha, pede perdão. Se alguém te pediu perdão, perdoa, tira a raiz de amargura do seu coração, se liberta dessas coisas. Às vezes, a negligência com as coisas do Senhor, com o discernimento, nós precisamos nos libertar para termos uma ceia com o Senhor livre, saudável, de verdadeiro louvor e de verdadeira adoração. Às vezes, tanto desleixo com as coisas do Senhor. Às vezes não damos valor a uma reunião de grupo caseiro, não damos valor a uma reunião de oração, a um encontro geral, um encontro de líder, um encontro de jovem, um encontro de mulheres, um retiro. Tantas coisas. Eu não estou dizendo que nós somos engessados num sistema de reunionismo, não é isso. Mas a reunião, ela faz parte da igreja. E Paulo fala sobre isso, não deixando de reunir, como é costume de alguns. Paulo fala, mostra que reunião é importante. Quando Paulo está falando da ceia, ele está falando de uma reunião. Quando você ouvir, não é a ceia do Senhor que vocês estão fazendo. Eu preciso ensinar vocês a fazer certo. Mas Paulo está dentro do contexto de uma reunião. Então, os elementos que nos envolvem nas nossas reuniões, ela faz parte da nossa vida cristã. E como nós desprezamos ela, desprezamos também as coisas do Senhor. E eu sei que se nós formos elaborar aqui em listas, nós vamos ter listas enormes aqui, que se eu abrisse aqui para os irmãos, nós faríamos uma lista enorme de coisas que podem nos separar. Mas eu estou citando algumas delas, assim como Paulo citou algumas, não citou todas para essa igreja. Ele citou aquilo que era necessário, é que para nós cearmos, meus amados, não só no dia da ceia, mas no nosso dia a dia, precisamos ter posturas radicais contra o pecado. Não é só você entrar no seu quarto e orar. Deve fazer sim, mas uma postura de decisão. De decisão. Não, eu vou fazer, eu vou romper, eu vou mudar. Pedir a graça do Senhor, orar, Senhor, eu estou aqui orando, me dê graça, me dê força, me fortaleça nessa decisão, mas agir, tomar uma postura e mudar de rumo. Qual é o fermento que tem te impedido de ter uma vida santa com o nosso Deus? E podemos olhar para Ele com tranquilidade, de gozar da sua presença, do prazer da presença dEle. Quem está te impedindo de ter comunhão com o seu irmão? O Senhor quer nos livrar disso. Não precisa abrir João 6, finalzinho do verso 57. Jesus fala assim: também quem de mim se alimenta, por mim viverá. De quem você tem se alimentado? Ou de quem você tem se alimentado? Jesus diz: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem tem sido o seu alimento? Qual é o seu alimento? O que você vê? O que você assiste? O que você lê? O que você pensa? O que você fala? Qual é a sua postura com os seus colegas ímpios de trabalho? Quando tem uma piada de cunho indecente, você ri da piada, você não quer ser diferente dos outros, né? Não quer ficar fora da turma, ou você tem uma postura de santidade. Quando alguém olha mais perto dele, não dá para conversar isso. E coisas assim, poderíamos listar tantas coisas que nós estamos nos alimentando no nosso dia a dia. Às vezes vamos orar por santidade. Senhor, me ajuda a ser santo. Depois eu vou assistir um filme onde eu vejo nudez, onde eu vejo sensualidade, onde eu vejo tantas coisas
que entristece o coração do meu Deus, mas depois eu vou para o meu quarto. Se eu me ajuda a ser santo. Aí eu pego meu celular, com coisas úteis que eu preciso fazer no dia a dia, cada dia tem se tornado indispensável, que as coisas vão se tornando assim, mas eu não me detenho só nas coisas justas, eu fico tentado e vou mergulhar nas coisas impuras. Como tem sido isso? Jesus diz que de mim se alimenta, por mim viverás. A força espiritual que está em você está fundamentado naquilo que você tem se alimentado no seu dia a dia. Então, meus amados, eu creio que o Senhor quer nos fazer refletir. Feche seus olhos, só um tempinho de meditação, entendeu? Só fica de olho aberto aqueles que estão fazendo alguma coisa que é necessário ser necessário. Fora disso, feche seus olhos. A Escritura diz: examine o homem a si mesmo. Não é para você examinar o seu irmão. Não pense no seu irmão. Quando você vê o seu irmão, sua irmã ceando, não avalie a vida desse irmão ou dessa irmã. A Escritura diz para você examinar a você mesmo e não examinar o outro. O que tem te impedido de uma vida forte com Deus, de um guerreiro, de um soldado, de uma moça santa, de um rapaz intrépido na sua escola, na faculdade, no seu trabalho, com seus vizinhos, com seus clientes, com seus fornecedores, com seus colegas? Qual é o fermento que consegue te impedir de deslanchar com o Senhor e de ter uma vida frutífera? Examine-se, examine-se. Tome a decisão hoje de romper com essas coisas. Diga ao seu coração: o Senhor me ajuda, mas eu quero sair daqui hoje com isso resolvido. Ainda que você não possa resolver aqui, mas no seu coração já sai resolvido. E quando estiver lá fora, qualquer tendência que tiver, já está decidida aqui, pois eu vou resolver isso hoje. E assim, toma do pão e beba do cálice. Estamos nos tempos difíceis. Precisamos nos alimentar mais do que nunca do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Amém. Amado, nossa alma, eu te agradecer por tudo quanto o Senhor nos trouxe aqui através do teu corpo para o nosso crescimento. Eu te agradecer por essa palavra de despertamento, de exortação para a tua igreja. Nos leva mais para perto do Senhor, em nome de Jesus. Possamos expressar a vida do teu filho, em nome de Jesus. Desde já repreendemos, Senhor, toda ação do maligno, repreendemos toda ação humana, mas uma dependência do Espírito Santo, uma entrega ao Senhor. Purifica a tua igreja, Senhor. Purifica os casais, purifica os jovens, purifica as crianças, em nome de Jesus. Leva-os a uma dependência plena do Senhor, uma vida de comunhão com o Senhor, em nome de Jesus. Nessa hora, Senhor, estaremos ceando, participando da ceia do Senhor. Obrigado por essa oportunidade de podermos declararmos que somos parte do teu corpo, que somos, Senhor, verdadeiramente salvos pela tua palavra, fomos purificados pelo teu sangue. Muito obrigado. Podemos declarar isto na ceia do Senhor. Agora abençoa esse pão, Senhor. Abençoa esse vinho e abençoa a tua igreja que vai estar ceando nesta hora. Em nome de Jesus.